E Jesus está feliz com vocês? Amém. Quero dizer que a honra é nossa, o privilégio é nosso. Nós recebemos um carinho muito grande por essa igreja, pelos amados pastores. Que o Senhor continue abençoando essa casa, em nome de Jesus. Amém? Como foi dito, estou aqui com a Camila, minha esposa. Nós estamos aqui na Europa desde o dia 29 de janeiro, não é? E voltamos para o Brasil no dia 3 de março. Temos mais uma parada depois aqui para Roma. E depois em Roma nós temos mais 2 agendas em Portugal. E aí, no dia 3 de março, já voltamos para casa. Mas o Senhor já tem feito coisas maravilhosas e grandiosas no nosso meio, por onde nós passamos. Eu creio que aqui não será diferente. Nós viemos trazer um pouquinho do que o Senhor está fazendo na nossa vida e na vida de todos os lugares, todas as pessoas e todas as igrejas que nós já passamos. E eu creio que aqui também será algo poderoso e grandioso. Amém? Meus amados, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 18. Isaías 43, versículo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Qualquer coisa nós temos ali na tela também. E diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos ler mais uma vez, porque esse texto eu acho tão poderoso e tão revelador. Preste bem atenção no versículo 18 mais uma vez. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Antes de orarmos, eu quero ler também Isaías no capítulo 44, um capítulo para frente, a partir do versículo 1, por gentileza. Porque esses dois textos, eles se conectam entre si. Preste bem atenção. Mas agora escute Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Pai, fale conosco nessa noite, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, nos capacite, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, a tua palavra, e abra os nossos olhos para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, sempre que nós pensamos e pregamos a respeito de avivamento, nós precisamos, de antemão, deixar algumas coisas claras. E uma delas é a seguinte: avivamento nunca vai ser um grande movimento. Avivamento não será grandes estádios lotados. Avivamento não será uma multidão de pessoas em uma igreja. Avivamento não será fila para cultos. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso e tudo isso é o agir de Deus na igreja. Só que avivamento por si só não é essas coisas. Avivamento vai muito além de estádios lotados. Avivamento vai muito além de igrejas
totalmente lotadas, totalmente entupidas. Avivamento vai muito além de filas para entrar em culto. Avivamento vai muito além de grandes movimentos e moveres da igreja. Avivamento começa dentro de um pequeno quarto e uma pessoa com um coração aberto para ouvir a voz de Deus. De uma forma bem resumida, avivamento é o agir do Espírito Santo na vida de cada cristão. E a partir daí, a partir desse entendimento, nós começamos a navegar a respeito do conceito de avivamento. Quantos querem aprender nessa noite? Então, antes de mais nada, preste bem atenção. Sempre que a humanidade perdeu o seu rumo e insistiu em um caminho catastrófico, o Senhor Jesus estava lá. Quando a Europa era devastada por uma grande crise, chamada de crise geral, com fome, guerras, doenças, Deus estava lá. No dia 18 de abril de 1906, São Francisco, a cidade dos Estados Unidos, sofreu o maior abalo sísmico da história dos Estados Unidos, deixando 3.000 mortos e mais de 200.000 pessoas desabrigadas. Mas Deus já estava lá, porque 4 dias depois desse acontecimento, havia iniciado o primeiro culto na Rua Azusa. Para quem não sabe, a Rua Azusa, o grande avivamento e despertar da Rua Azusa, foi um dos maiores moveres da história da igreja nos últimos anos. Há relatos que pessoas ao redor de toda a história conheceram Jesus através do avivamento da Rua Azusa, e mais de 600 milhões, não é mil, não é 600 milhões de pessoas conheceram Jesus através do avivamento da Rua Azusa, isso diretamente ou indiretamente. Então podemos sim dizer que o avivamento da Rua Azusa foi o maior avivamento da história da igreja em questão de proporção. Maior até mesmo que os dias de Pentecostes, porque grandes moveres se iniciaram através desse avivamento da Rua Azusa. Só que quando nós nos aprofundamos e estudamos um pouco mais a fundo a respeito do avivamento da Rua Azusa, nos anos de 1906, na cidade de Los Angeles, nós temos algo muito claro e algo muito revelador. Quando nós estudamos o avivamento da Rua Azusa de forma mais profunda, nós vemos que esse avivamento não aconteceria se uma pessoa não estivesse disponibilizado para entrar no quarto de oração e falar com Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que nenhum avivamento se inicia fora do seu quarto de oração. Nenhum avivamento virá sobre a tua vida se você não buscar o Senhor no seu quarto de oração. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, e o Senhor diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz o seguinte: o Senhor Jesus está falando com os apóstolos e com o povo no Sermão do Monte, e ele está dizendo o seguinte: quando você orar, não esteja como os hipócritas, porque eles ficam em pé nas sinagogas a ponto de serem vistos pelos outros, mas eu vos garanto que ele já tem a sua plena recompensa. E o versículo 6 diz: mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o vosso pai que te vê em secreto te recompensará. E qual recompensa é essa? A palavra de Deus nos explica. O Senhor, ele nos diz: mas vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos, e quanto mais o vosso pai que está nos céus dará gratuitamente o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. A recompensa do quarto de oração, a recompensa daquilo que quando nós entramos no nosso quarto e pedimos, é o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que o avivamento se instala no nosso coração. Antes de mais nada, eu quero dizer a você que nenhum avivamento veio sem o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o principal protagonista de todos os avivamentos da história. Em todos os avivamentos que você possa imaginar. O avivamento de Samaria com Filipe, o avivamento de Atos 2 com os apóstolos nos dias de Pentecoste, o avivamento de Atos capítulo 19 com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, todos esses foram o Espírito Santo agindo
no povo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre esse agir do Espírito Santo. Nós lemos aqui 2 capítulos, Isaías capítulo 43, que diz: e não vos lembreis daquilo que passou. Ou seja, não se perturbem com aquilo que foi, com aquilo que ficou para trás. Porque o Senhor, Ele nos diz: eis que eu realizo uma nova obra. O que o Senhor ele está nos dizendo com relação a esse capítulo, a esse versículo em específico? Ele está nos dizendo o seguinte: se você quer viver algo novo da parte de Deus, e eu te pergunto, quem quer viver algo novo da parte de Deus aqui? E eu te garanto, querido, eu vim aqui como profeta de Deus te dizer: o Senhor tem algo novo preparado para a tua vida. O Senhor tem grandes revelações e grandes experiências com eles preparadas para você nessa noite. Só que o Senhor, Ele nos diz: se você quer viver algo novo da parte de Deus, algo que já está preparado desde os dias dos primórdios da terra, o Senhor já predeterminou que você tem algo novo preparado. O Senhor já preparou algo novo para você. E se você ainda não o percebe, Ele diz: não vos lembreis do que se passou. O Senhor ele está nos explicando o seguinte: se você quer viver algo novo da minha parte, você precisa deixar para trás aquilo que é velho. Porque como Jesus ele disse, não se põe vinho novo em odre velho. Para ter vinho novo na sua vida, para ter algo novo na sua vida, é preciso renovar o odre. É preciso restaurar o altar, de acordo com 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30, nós vemos que Elias estava no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal. E Elias, ele confrontou o povo, porque o povo abandonou o altar de Deus. O povo destruiu o altar de Deus e começou a cultuar Baal. E Elias disse: o Deus que responder com fogo sobre o altar, esse é o verdadeiro e único Deus. Os 450 profetas de Baal estavam orando para que Baal respondesse com fogo. E eles ficaram desde as 9 da manhã até o meio-dia, orando para que Baal respondesse com fogo. Só que não obtiveram resposta alguma. E em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30, Elias, ele ora. E ele diz a todo o povo: se aproximem de mim. E a palavra diz que Elias restaura o altar de Deus que estava destruído. Então a primeira coisa que Elias precisou fazer para o fogo cair no altar foi restaurá-lo. Porque avivamento não vem sobre um altar que está totalmente quebrado, destruído e corrompido pelo pecado. É preciso abandonar aquilo que se passou. É preciso abandonar o que nós temos feito que magoa o Espírito de Deus. É preciso abandonar a nossa vida de escravidão do pecado. É por isso que todos os avivamentos se iniciaram com grandes movimentos de arrependimento. Repita comigo: arrependimento é a chave para o avivamento. Repita mais uma vez: arrependimento é a chave para o avivamento. E a respeito de arrependimento, o que a palavra nos diz sobre essa palavra? No original da palavra arrependimento significa metanoia, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de trajetória, uma mudança de rumo. É literalmente como se você pegasse um carro e você sai aqui desse estacionamento e você vira à direita. Só que do nada você fala: não, eu vou mudar a minha rota, e você sai e você vai para o outro caminho, totalmente inverso. É justamente isso. O apóstolo Paulo ele nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito realizam as obras do Espírito. Porém, aqueles que são guiados pela carne realizam as obras da carne. É literalmente como se você pegasse um pedestal. Eu vou usar esse aqui, licença. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: aqueles que são guiados pelo Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porém, aqueles que são guiados pela carne se inclinam para as coisas da carne. É algo muito lógico e um pouco simples de entender. Porém, de uma forma prática, é totalmente difícil. Porque a única pessoa que pode nos inclinar para o Espírito é o próprio Espírito Santo. A palavra nos diz que todos pecaram, o apóstolo Paulo dizendo: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Assim como o povo nos dias de Elias estavam totalmente afastados da glória de Deus, do altar de Deus e da sua onipotente graça. Porém, o Senhor enviou um profeta. Todas as vezes que o Senhor, ele
tem como objetivo avivar a sua igreja, o Senhor levanta os seus profetas. E eu estou aqui para te dizer, o Senhor, Ele está te levantando nesses últimos dias. E eu te digo, querido, se você veio para cá, se você mora aqui nesse país, significa que você tem um propósito aqui. Se talvez você está aqui na dúvida, será que eu realmente estou cumprindo a vontade de Deus? Eu te digo, o Senhor, Ele te trouxe por uma razão. Eu estava aqui de joelhos aqui na cadeira na hora do louvor e estava orando. Eu disse, Senhor, se o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor tem um plano. Então cumpra a tua vontade nas nossas vidas. É justamente isso que nós precisamos entender, querido. Avivamento é viver debaixo da onipotente mão e vontade de Deus. Eu fico me perguntando, será que Elias, se ele estivesse talvez em dúvida a respeito da vontade dele, a respeito da vontade de Deus para a vida dele, será que ele teria enfrentado cara a cara os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Se Elias, ele estivesse em dúvida a respeito do chamado dele naquele momento, será que ele teria enfrentado Jezabel só ele? Ou será que ele teria se juntado aos 7.000 profetas que o Senhor havia escondido, só que não mostraram as caras? E é justamente isso que nós precisamos entender. Todas as vezes que o Senhor envia avivamento sobre a igreja, antes de mais nada, Ele envia um profeta. O Senhor, Ele envia um grande espírito de arrependimento, um espírito de oração, um espírito de quebrantamento. Quando nós lemos Atos no capítulo 2, nós vemos que o dia de Pentecostes foi um avivamento muito sobrenatural que o Senhor derramou no povo. E antes de tudo, o que nós vemos ali, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas receberam Jesus. 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Só que antes dessas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, a palavra nos diz em Atos 2 que eles falaram, o que faremos então para recebermos a salvação? E o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e creem no Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele foi ungido, não só o apóstolo Pedro, mas todos os apóstolos, os 12 que estavam lá no dia de Pentecostes, eles foram ungidos com o Espírito Santo e com poder. E por isso eles começaram a fazer o bem. Foi justamente isso que o apóstolo Pedro diz a respeito de Jesus. A palavra nos diz, o apóstolo Pedro dizendo, assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, por isso ele saiu fazendo bem e curando a todos, porque o Senhor era com ele. Então, em outras palavras, se Jesus precisou do Espírito Santo para realizar as obras de Deus, nós também precisamos. E essa unção, quando Deus nos unge com o Espírito Santo e com poder, isso nada mais é que avivamento. Avivamento é isso, é quando o Espírito Santo toca o nosso coração e Ele nos unge e nos capacita para sermos ministros dEle, de uma nova aliança, como diz em 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios no capítulo 3, ele diz o seguinte, porque o ministério da morte, o ministério da lei, que foi gravado com letras em pedras, veio de tamanha glória, que o povo hebreu, que o povo de Israel não podia nem mesmo olhar na face de Moisés, por causa da glória que resplandecia em seu rosto. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte, se tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, nós vimos o mar vermelho se abrindo, aquilo que nós lemos, o mar vermelho se abrindo, é poderoso ou não é? Quando nós lemos nos dias de Elias, o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, e todas as pedras de todos que viram se curvaram com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus. Isso é poderoso ou não é? Nós vemos também as 10 pragas do Egito. Então o Senhor vai lá e humilha a terra do Egito, justamente porque o faraó não libertava os 400.000 escravos que estavam na terra do Egito. Isso é poderoso ou não é? O Senhor, durante a noite no deserto, Ele mandava uma coluna de fogo para iluminar
o povo hebreu, o Senhor durante o dia, ele mandava uma coluna de nuvem para guiá-los durante toda a sua trajetória até Canaã. Isso é poderoso ou não é? É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo isso, o ministério da morte, o ministério da lei, aquilo que passou no Antigo Testamento veio de tamanha glória, veio de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que o povo hebreu não podia nem mesmo olhar para o rosto de Moisés, porque Moisés resplandecia a glória de Deus nele mesmo. Isso tudo é poderoso. Só que o versículo seguinte ele diz: quão maior não será o ministério do Espírito? Esse texto está dizendo, se o ministério da lei foi poderoso, se o ministério da lei, o Senhor veio de tamanha graça, de tamanha glória, tudo aquilo, todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas vieram com um poder tão grandioso, quão será ainda mais poderoso o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo, que será derramado em nós. E em 2 Coríntios, no capítulo 3, diz justamente isso, que nós somos ministros de uma nova aliança, ou seja, a aliança do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos ungir com esse poder e com essa graça. O Espírito Santo veio nos tocar e avivar o nosso coração de uma maneira totalmente poderosa e sobrenatural. Porém, para viver esse novo de Deus, para viver esse profundo avivamento, o profeta Isaías relata: não vos lembreis do passado. Sabe o que é se lembrar do passado? Apocalipse 2, no capítulo 4. O Senhor está falando com uma das 7 igrejas da Ásia. E ele diz: tenho porém contra ti, a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o versículo 5 ele diz: portanto, lembra-te de onde você caiu. Mas pastor, o profeta Isaías não diz para não nos lembrarmos dos acontecimentos passados? Por que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso para se lembrar de onde você caiu? É porque é justamente isso. Para nós nos arrependermos, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós precisamos nos arrepender. Então é justamente isso. Esse fato de você não se lembrar do que passou, o profeta Isaías ele está dizendo: se você se arrependeu daquilo, deixe para trás. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é guardar aquilo. Se você pecou, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão pelo seu pecado. E através desse arrependimento e o fruto de arrependimento, qual é o fruto do arrependimento? É você pedir perdão e não se lembrar. Sempre que você pede perdão e se arrepende pelo seu pecado, o Senhor ele te purifica. Porém, se aquele pecado continua remoendo no seu coração ou na sua mente, você continua lembrando, isso já não provém mais de Deus. Isso é Satanás dizendo: você ainda é pecador, você é depravado, você é um lixo, você não presta para nada. Mas o Senhor ele está te dizendo o seguinte: você precisa se lembrar de onde você caiu. E a partir de quando? Foi a partir da onde que a igreja de Éfeso caiu? Quando elas abandonaram o seu primeiro amor. E que primeiro amor é esse? A resposta está em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vemos que Paulo estava indo para Éfeso. E ele encontra alguns discípulos. E aquele povo recebe o batismo no nome do Senhor Jesus. E se puder abrir, por gentileza, que eu quero estudar com vocês a respeito dessa passagem, porque é uma passagem muito poderosa que o Espírito Santo nos dá. Atos capítulo 19, versículo 1.
Então preste bem atenção nesse texto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, a mesma igreja que o Senhor Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, em Apocalipse 2. Ali encontrou alguns discípulos. Então, a partir desse momento, o apóstolo Paulo ele percebeu que ele estava falando com um crente. Sim ou não? Encontrou alguns discípulos. Então, o que o apóstolo Paulo vos diz? E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A regra é essa, querido. Preste bem atenção. Existem grandes obras que o Senhor faz na sua igreja. Inúmeras. Porém, existem duas das mais poderosas obras que o Senhor realiza na sua igreja. Primeiro, é Jesus, a grande obra da graça. E segundo, é o Espírito Santo. Antes de mais nada, você precisa receber Jesus. Quando você recebe Jesus, você precisa buscar pelo batismo com o Espírito Santo, a segunda obra da graça. Então preste atenção nesse texto. Aqui, como o apóstolo Paulo percebeu que estava falando com cristãos, com discípulos, ele já partiu para a segunda obra, porque ele pensou: não, eles já receberam Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E os discípulos responderam: não, nem sequer ouvimos que exista o Espírito Santo. Pode voltar lá no versículo anterior, por favor. Preste bem atenção ali o que eles estão falando. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então aqui Paulo, eu fico imaginando que Paulo ele se assustou. Porque se ele estava falando com discípulos, e tinha passado anos depois, anos após o Pentecoste, como que eles não sabiam que existia o Espírito Santo? E então o apóstolo Paulo vos perguntou: vocês... Pode passar, isso. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam: o batismo de João Batista. E aqui ele percebeu que eles não estavam com os olhos abertos para o Evangelho. E veja o verso seguinte. E Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. É o primeiro batismo que o Espírito Santo nos dá. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Então aqui, o apóstolo Paulo pregou o pontapé inicial do Evangelho para o povo, para esses discípulos. E o verso seguinte: ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto, receberam a primeira obra da graça, que é Jesus. Agora, para por aí? Não. Veja o versículo seguinte. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então aqui nós vemos que esse povo recebeu o Espírito Santo. Existiu um grande e poderoso avivamento na cidade de Éfeso. Uma cidade grande daquela época, que era a cidade de Éfeso, e o apóstolo Paulo foi o encarregado de avivar aquela cidade. E todos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Um grande avivamento aconteceu na cidade de Éfeso. Porém, essa chama se apagou. Agora preste atenção em Apocalipse capítulo 2, a partir do 1º. Apocalipse 2, verso 1. Revelação de Jesus Cristo ao anjo da igreja em Éfeso. Igreja de? Escreva. Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Guarde essa palavra candelabro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Agora veja,
Isso tudo, Jesus estava elogiando a igreja de Éfeso. Tudo isso vocês fizeram muito bem. Vocês não toleravam homens impostores, vocês não toleravam falsos crentes, vocês não toleravam falsos profetas, vocês não toleravam falsos pregadores, falsos mestres. Tudo isso foi muito bom. Porém, o que tinha na igreja de Éfeso que estava magoando o Espírito Santo? Verso seguinte: no entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E qual é esse primeiro amor? Aquele Espírito Santo que eles haviam recebido na época de Paulo. Foi ali que eles foram batizados com esse primeiro amor. É justamente esse primeiro amor. Você quer ver a prova? Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, Romanos 5 e 5. Por que esse primeiro amor é o batismo com o Espírito Santo? Porque não existe amor de Deus no nosso coração sem o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ou seja, não existe amor por Deus no nosso coração sem o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo nos aviva, quando o Espírito Santo nos batiza, Ele derrama no nosso coração o primeiro amor, que é o amor por Deus. Pode voltar lá em Apocalipse 2 e 4, por favor. E aqui nós vemos, esse é o primeiro amor que eles perderam. Eles perderam esse amor pelo Espírito Santo. Eles perderam esse fogo, essa chama que queimava nos dias do avivamento da cidade de Éfeso. Eles deixaram se apagar. E como que eles deixaram se apagar? O apóstolo Paulo diz, e não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Como? Desprezando as profecias. Então eles não davam mais ouvidos para os ensinamentos. E é justamente isso que nós vemos em algumas igrejas e algumas pessoas nos dias de hoje. Tudo virou muito comum, muito instantâneo. Mas o Senhor, Ele abomina essa prática de deixar o Espírito Santo e a chama dele se apagar no nosso coração. Levítico capítulo 6, no versículo 13 diz, e o fogo precisa arder continuamente sobre o altar e não se pode apagar. Nesse texto nós vemos que se o fogo precisa arder e não se pode apagar, significa que ele pode se apagar. E como que nós apagamos isso? Deixando o Espírito Santo de lado. Agora veja o chamado para o arrependimento do povo de Éfeso, verso 5. Portanto, lembra-te de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que significa candelabro nas Escrituras? Candelabro, ele era composto por 7 lâmpadas, que eram significados pelos 7 Espíritos de Deus. E a composição do candelabro, o candelabro na sua totalidade em si, nas Escrituras, representa o Espírito Santo. Então o Senhor, Ele está dizendo com todas as palavras, se você não se arrepender e não voltar às práticas das primeiras obras, naquele momento que você se converteu, que você lia a Bíblia continuamente, que você entrava no seu quarto todos os dias e orava, só que você deixou essa chama se apagar. Se você não se arrepender por ter deixado a chama se apagar e não voltar à prática do primeiro amor, eu tirarei o Espírito Santo de vocês. E sem o Espírito Santo não existe evangelho. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo, de acordo com Jesus, que nos guia a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que iria nos ensinar o caminho que nós devíamos andar. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse, agora que eu estou indo, a prioridade de vocês é receber o Espírito Santo. Agora que eu estou indo, vocês precisam buscar o Espírito Santo. É por isso que Jesus, Ele proibiu os discípulos de saírem de Jerusalém.
porque eles não haviam recebido o Evangelho, eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Como assim, pastor? Eles não receberam o Evangelho, sendo que eles caminharam com Jesus a todo tempo? Preste atenção, Romanos capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse texto está dizendo o seguinte: quem que derrama poder em nosso coração? O Espírito Santo. Jesus ele disse em Atos capítulo 1, no versículo 8: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e depois disso sereis minhas testemunhas. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: você só pode pregar a minha palavra, você só pode falar de mim, você só pode pregar o Evangelho se você receber o poder do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Porque se o Evangelho é o poder de Deus, nós só podemos pregar aquilo que nós recebemos. Você não dá algo para alguém que você nunca teve. Então é justamente isso. Se os apóstolos precisaram ficar em Jerusalém para receber o poder, e o apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder, significa o quê? Que os apóstolos não haviam recebido na totalidade o seu poder, ou seja, a plenitude do Evangelho. Eles estavam com Jesus, eles receberam os ensinamentos de Jesus, porém eles não tinham a sobrecarga que os capacitaria para pregar o Evangelho, porque é o Espírito Santo que fala através do povo. A palavra diz em Atos 2 que Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele começou a pregar. Ele diz: tudo isso aí que vocês estão vendo não é somente para vós, mas é para vós, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para uma geração muito, muito, muito à frente. O que o Senhor está dizendo é que os dias de Pentecoste não foi exclusivo. O avivamento nos dias de Pentecoste não foi somente para os dias de Pentecoste. O avivamento, o batismo com o Espírito Santo não foi exclusivo para aquele povo em Jerusalém. Não, ele foi para o povo, mas foi também para a geração acima, para outra geração, e o Senhor continua tocando até hoje a sua igreja. Ou seja, assim como o livro de Atos não termina com amém, o que significa a palavra amém? Que assim seja, ou seja, está consumado, está terminado, está finalizado. Se o livro de Atos, que é o livro do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na igreja, e mesmo assim nós sabemos que o livro de Atos não terminou com um amém, significa que o livro de Atos está em continuação. E quem está terminando o livro de Atos? É você, sou eu, somos nós, porque a igreja do Espírito Santo ainda está aqui, o ministério do Espírito Santo ainda está ativo na terra, o Espírito Santo continua movendo os seus ministros, o Espírito Santo continua batizando com fogo, o Espírito Santo continua dando novos dons, o Espírito Santo continua avivando a sua igreja, e hoje é hora, nesse lugar, é hora de você ser batizado com esse mesmo Espírito. O poder do Espírito Santo é a capacidade que Ele te dá para você ser testemunha de Cristo e viver na sua plenitude. Sem o Espírito Santo não existe evangelho. Sem o Espírito Santo não existe poder. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia ter feito todos aqueles sinais e maravilhas. Porque se Jesus precisou do Espírito Santo, quem somos nós para não tê-lo? E um dos textos mais tristes que eu encontro nas Escrituras é justamente esse de Apocalipse 2. O povo de Éfeso recebeu o Espírito Santo. Eles receberam esse avivamento, só que eles deixaram essa chama se apagar. E o Senhor Jesus diz a eles: lembra-te de onde caíste e arrependa-se.
e volte para as primeiras obras. É isso que o Senhor está dizendo através do profeta Isaías. Se arrependa, deixe para trás as más obras, porque o Senhor tem uma coisa nova preparada para você nessa noite. Se você entrou aqui viciado em algum pecado, se você entrou aqui com o seu coração amargurado, cheio de dúvidas, cheio de pensamentos ilícitos, cheio de pensamentos intrusos, cheio de pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com a sua fé, o Senhor está dizendo: deixe tudo no altar de Deus e viva o novo que Deus tem para você. E o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é derramar um espírito de arrependimento no seu coração. Derramar um espírito de graça, um espírito de oração no teu coração. E eu creio, querido, que o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida é sem precedentes. O Espírito Santo tem uma coisa nova preparada para você nessa noite. O Espírito Santo tem algo novo preparado para você e para esses 2 dias de conferência. Hoje é somente os preparativos. O que o Senhor quer fazer é preparar o teu coração para o que Ele vai fazer no dia de amanhã. O dia de amanhã vai ser um dia totalmente reservado para batismo com o Espírito Santo. Só que hoje, o que o Espírito Santo quer fazer e quer nos tocar é que nós possamos nos lembrar daquilo que nós precisamos deixar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você feche seus olhos. Se concentre agora no Senhor, se concentre no Espírito Santo agora. E deixe Ele tocar o teu coração. Deixe Ele fazer você se recordar daquilo que você precisa de conserto, daquilo que você precisa melhorar. Deixe o Espírito Santo te tocar agora. Deixe Ele fluir no seu coração. Deixe Ele te tocar. Fale com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui diante da tua igreja, diante do teu povo. E nós pedimos, Pai, venha tocar o coração do teu povo. Venha tocar o coração de cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu vejo uma coluna de fogo sendo derramada sobre algumas pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo tocando o seu coração, removendo dores, removendo aflições, removendo crises de ansiedade, removendo crise de pânico, removendo pecado, removendo tudo, porque o Espírito Santo está te purificando e te limpando. Nessa noite, o Espírito Santo está te limpando. Se você for guiado pelo Espírito Santo a sair do seu lugar e se dobrar diante do altar, lembre, o altar é lugar de conserto. É no altar que você deixa as suas dores, as suas aflições. É no altar de Deus que você deixa tudo. Então, se você for guiado e você sentir no seu coração de sair do seu lugar e se dobrar, e dobrar o seu joelho diante do altar, tenha total liberdade. A palavra diz: aquele que confessar o meu nome diante dos outros, eu o confessarei diante dos céus. O Senhor está dizendo: aquele que tem vergonha do Senhor, o Senhor terá vergonha dele nos céus. E aquele que não tem vergonha de mostrar as suas dores, aquele que não tem vergonha de expressar toda a sua dor diante de Deus, o Senhor não terá vergonha de trazer uma bênção sobre a tua vida. Então, se você realmente tem a vontade de sair do seu lugar e vir à frente, tenha total liberdade. Tenha bondade. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ninguém vai te julgar. Deixa essa vergonha de lado e deixa o Espírito Santo te tocar.
Deixa Ele te tocar. Profundo e maravilhoso Espírito Santo, nós te amamos. O altar é lugar de reparação. É no altar que você deixa as suas dores. Você que está no lugar, eu quero que você levante as suas mãos. E vamos juntos agradecer a esse Deus. A esse Deus maravilhoso. Tu és digno. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele te tocar. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Com toda a sua fé, cante. Tu és digno. Tu és digno, Oh, Espírito Santo de Deus. Maravilhoso Espírito Santo. pois tudo Maravilhoso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Toca o coração de cada um, Espírito. Com toda a sua força, com toda a sua fé, cante. Tu és digno de tudo. Só tu és digno. tu és digno de tudo, Santo Espírito de Deus. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder e cante, te exaltamos.